Glórias a Deus. É uma alegria receber cada um de vocês aqui. Provavelmente alguns entram aqui pela primeira vez. Quem está vindo pela primeira vez nos Amigos de Fé? Pode levantar a mão aí. Olha aí, que legal. Sejam muito bem-vindos. O propósito desse encontro tem a ver com uma direção que Deus nos deu. Ao longo dessa minha juventude, vocês viram que os cabelos nem cresceram todos, de tão novo que eu sou, eu tenho aprendido a me mover na direção de Deus. E o Senhor nos orientou que nós deveríamos ter um tempo também para nós que estamos, preste atenção no que eu vou dizer agora, mas não se escandalize. Nós que já gastamos mais de meio tanque, né? Já passou dos 50. Né? E há aí um movimento que acha que as pessoas, quando envelhecem, não têm mais valor. Isso é um amém, mentira das grandes. Né? Fala para quem está aí, é mentira das grandes. Tem um Provérbios que eu gosto muito, Provérbios 20 e 29, que diz assim: a glória dos jovens está na sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Sorte para quem está com cabelo, né, Regilson? E um outro provérbio que eu gosto muito, Provérbio 16, 31, que diz assim: os cabelos brancos são coroa de glória, ou são uma expressão de glória, né? Para quem andou nos caminhos da justiça. Então preste atenção, amados, você que está envelhecendo é uma bênção. Eu e Sueli fizemos esse mês, dia 16, agora 31 anos de casados. Quase a minha idade toda, né, gente? E a gente decidiu que nós íamos viver todas as fases da nossa vida intensamente. Desde lá, desde o começo. E essa é a mensagem para vocês hoje. Nós desejamos nos encontrar aqui uma vez por mês. E cada vez nós vamos tentar ser útil na vida de vocês, para aqueles que já passaram dos 50, para aqueles que estão a caminho de lá, porque nós precisamos dar frutos até o fim. Salmo 92, 12 a 15, vamos ler juntos esse texto? 92, 12 até o final. Os justos, porém, como uma palmeira, e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. O mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Pode passar. Acabou? 15. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Ok, é isso aí. Então, queridos, você vai continuar dando fruto, amém? E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso com você. O doutor Anderson está aí afinadíssimo para falar sobre dar frutos, ter sucesso, né, no segundo tempo da vida, e vai ser bênção, com certeza, para todos nós. Agora, olha só, nós entendemos, aqui os Amigos de Fé, entendem que nós cristãos devemos viver em plena alegria. E eu quero que você pense nisso hoje. Então, dá uma olhada assim para quem está do seu lado, e dá um sorriso para ele assim, ó. Mas bem de câmera lenta, tem que ser câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Assim, ó. Fique feliz, né? Sorriso, câmera lenta. Porque a gente tem motivo para estar alegre. Não é? Agora tá certo? Então fique de pé, eu quero chamar o Domingos aqui. O Domingos vai botar vocês para ficarem alegres agora. Bora, amigo. Corre aqui, gente boa. O Miga é um dos mais jovens da nossa equipe, tem 5,8, mas com carinha de 28. Dá para perceber, né, amigo? Falar uma coisa para vocês. Não é porque nós temos 50 anos ou acima de 50 ou pouco que nós somos sedentários, não é verdade?
Então, diga, eu sou jovem. Glória a Deus por isso. Eu vou verificar entre vocês aqui uma pessoa bonita, uma pessoa elegante que tenha o corpo sarado, um jovem. Isso, já vi que tem muitas pessoas que estão aqui. Esse jovem vai fazer vocês levantarem um pouco e fazer o exercício. Senhor jovem, você pode levantar e vir aqui com a gente? Isso, pode levantar? Um, dois, todo mundo levantar, hein? Um, dois. Tem gente ficando sentada aí. Nós vamos começar com um exercício bem fácil. Você vai juntar os pés, ver se você tem equilíbrio e levante as mãos assim. Não, mas é buscando a bênção lá no céu. Vai, 1, 2 e... Agora você vai buscar lá embaixo, assim. Quem encostou no chão? Não, de novo, vamos encostar no chão. Agora você pega o seu braço direito e puxa para a esquerda. Aí puxa o outro. Aí você pega aqui, ó, faz assim, ó. Agora para o outro lado. Agora você faz assim. E aí faz assim. E se puder, dê um glória a Deus e sai do chão. 1, 2 e... Glória a Deus! Oi, gente. Nosso propósito hoje aqui é conversar sobre saúde, mas nós entendemos que o Senhor tem que estar na frente de tudo. Então, eu queria pensar com vocês em poucos minutos sobre o que nós desejamos com isso aqui e a importância de você perceber o que Deus quer para a sua vida nesse tempo. Esse tempo não é um tempo qualquer. E nós desejamos que todos nós tenhamos saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, esteja de fato e de verdade pronto para o combate o tempo todo. Sabe que aquele jovem chamado Moisés assumiu o seu principal desafio na vida, que foi liderar o povo de Israel, a saída do povo de Israel do Egito, com quantos anos? 80 anos. Foi o feito mais desafiador da vida dele, e eu diria que ele estava pronto para aquilo. O outro homem que eu diria que me chama muita atenção, o próprio sucessor dele, Josué, tinha cerca de 65, 70 anos, quando também assumiu o desafio de dar continuidade e, de fato, tomar posse da terra. Aí vocês lembram do Caleb, aquele jovem de 85 anos, que quando chega a hora de assumir a terra, ele diz, eu estou pronto para a batalha, igualzinho quando vocês me prometeram, naquele tempo eu tinha 40, 45. E você sabia que os prêmios Nobel, a média de idade dos prêmios Nobel, sabe qual é? 67 anos. Tá ligado ou não? 67 anos, prêmio Nobel. Então você ainda tem muito para produzir, né, gente boa? Uma coisa interessante sobre Moisés é que quando ele chegou nos 80 anos, além de ele liderar, ele desenvolveu uma coisa que muitos de vocês podem desenvolver. Ele passou a escrever livros. Quem daqui vai começar a escrever livro, pastor Josinaldo? Deus dizia para Moisés, Moisés, escreve. Está lá na Bíblia. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Eu tenho poucos minutos para refletir com vocês aqui. E esse negócio de escreve gerou vários livros, mais de 5 livros. Moisés escreveu. E livraços, que nós usamos até hoje. Porque Moisés, na velhice, resolveu escrever. Por que você não escreve? Por que você não começa a escrever? Você sabia, você que tem uma vocação,
que é chamado para o ministério, a média dos pastores mais bem-sucedidos no mundo, inclusive com base nos Estados Unidos, é 52 anos, Newton. Você está começando agora, garotão. Né, pastor José? 52 anos. Então, o segundo tempo da vida não é para ser um tempo desprezível. Um tempo de ficar em casa, na rede, assistindo aquilo, às vezes até o que não é bom assistir. Você precisa dar frutos, pois a palavra te orienta. Pastor Divino, aqui nós não guardamos segredo. Qual é a sua idade, homem de Deus? 7'1", olha lá aquele garotão lá, 7'1". Chegou do trabalho, esse cara não deu tempo de ir em casa, nem tomar banho. E eu disse para ele, eu percebi. Falei isso não. Mas olha, quando a gente era pequeno, Átila, quando nós éramos pequenos, as pessoas chegavam conosco, Tati, e diziam assim, minha filha ou meu filho, o que você pretende ser quando você crescer? Essa era a pergunta dos pequenos. A pergunta dos grandes, como nós, é: o que você faz para viver bem quando envelhecer? Essa é a pergunta que nós devemos fazer uns para os outros. O que você faz para viver bem quando envelhecer? Porque aquela pergunta da infância tinha a ver com a ideia de que aquele menino dizia assim, eu quero ser um engenheiro. Então ele ia estudar matemática, física, não sei o que mais. Eu quero ser médico. Então lá na frente ele seria um médico. Lá na frente ele seria um engenheiro. Então, para que você e eu sejamos homens e mulheres prósperos, bem-sucedidos, com saúde física, emocional e espiritual, a pergunta é, o que você faz para você viver bem quando você envelhecer? O doutor Anderson vai falar um pouco sobre isso, algumas dicas. Mas eu tenho certeza que ele não vai dar conta de dizer tudo, porque num episódio, num encontro desse, não dá. Né? Não daria, né, para nós falarmos tudo que é possível fazer, mas você vai ter boas dicas. Agora, tem um cara que eu admiro muito na Bíblia, e eu vou falar em 5 minutos dele, chamado Daniel. Esse cara, ele teve uma decisão fantástica, você que é pai, que é avô, tenta ajudar teu filho, teu neto, a encontrar o lugar dele logo cedo. Porque quem consegue descobrir isso logo cedo, sua chamada, seu propósito, aquilo que Deus, que é a razão da tua existência, vai longe. E Daniel tinha uma característica maravilhosa. Mesmo um adolescente, ele sabia o que ele queria agradar a Deus. Estão ligados ou não? Então, quando ele chega lá na Babilônia, que o cara diz, olha, vocês têm que mudar a mente dele, vocês têm que mudar a língua dele, vocês têm que mudar o comportamento dele, vocês têm que mudar o jeito dele comer, vocês têm que mudar tudo dele. Ele disse, aqui não, gente. Eu não vou não vou ceder e abrir mão de tudo aquilo que o meu Deus me dá. Então ele tomou uma decisão de não comer o alimento do rei, que era para supostamente deixá-los fortes, e corre o risco de vida. Diz, cara, deixa eu comer aí 10 dias, só verduras, legumes e tal. Sabe, depois quando o rei foi fazer os exames, 3 anos depois, Daniel tinha 10 vezes mais sabedoria e conhecimento do que todos os outros. Aquela foi a decisão de um adolescente. Vocês sabem que o cativeiro da Babilônia durou 70 anos e que Daniel foi realmente o que nós temos escritos. Daniel começou. Só quantos anos, Newton, Daniel tem, pelos estudos, eu fiz algumas pesquisas. Ele escreveu Daniel com cerca de 90 anos. Sabe o João, aquele lá do Apocalipse, sabe quantos anos ele tinha quando ele escreveu o livro? Eu disse, Senhor, será que o Senhor gosta mesmo que nós, mais jovens, passemos a escrever, a compartilhar nossas experiências? Então, numa rápida cronologia, ele começa com um adolescente tomando a decisão de agradar o Senhor. Depois o rei lá tem um sonho, aquele sonho dos reinos, e ele chama os caras lá e diz, olha, eu quero que vocês me contem o sonho e decifrem o sonho. Bem, decifrar o sonho já era um desafio, né, pastor José? Agora, contar o sonho era louco. Ele disse, nem Deus pode. Daniel, que temia Deus, foi o único cara que conseguiu. Porque ele tomou cedo a decisão de agradar a Deus. Então, ali, ele demonstra 2 coisas para nós no capítulo 2. Que ele era um homem de oração. E quem ora, adora. Estão ligados aí? Um homem e mulher de oração é um homem e uma mulher que adoram. E ali, Daniel, então, decifra o sonho e começa a ser conhecido no meio de um povo pagão,
o homem de Deus começa a se destacar. Que maravilha. Eu pesquisei e descobri que entre o capítulo 1 e 2 há uma diferença de 3 anos. E entre o capítulo 2 e 3 há uma diferença de 17 anos. Então, quando Daniel fala do capítulo 3, ele já tinha 40 anos. Olha só como ele está envelhecendo. Ele está envelhecendo, agradando a Deus. Aí tem aquela outra situação lá, que o rei constrói uma estátua de ouro, e aquele negócio lá que eles jogam a turma toda para virar churrasco. E olha que experiência, ninguém se queimou, o rei ficou louco. Homens que decidem honrar Deus desde pequeno, agora estão ficando velhos. E aí no capítulo 4, de novo um segundo sonho. Agora o rei, ele sonha com uma grande árvore que vai até o céu, e Daniel diz, cara, esse cara é tu tem que se arrepender, tu tem que se voltar para Deus, senão tu vai virar um animal, e tu vai rastejar na grama, no orvalho e tal. E ele se ensoberbeceu, o sonho se cumpre. E aqui Daniel já está com 45 anos, Newton. Fiel a Deus, olha, que maravilha. No capítulo 5, se passaram muitos anos e ali já tem um outro governo. Daniel está com cerca de 80 anos. Você lembra daquela experiência do dedo lá que escreve na parede? O dedo faz assim. Que dedo, mano. O dedo escrito na parede, rei Belsazar, né? Filho de Nabonido. E ali Daniel decifra aquele escrito estranho e decreta que aquele rei será morto. Ele é morto na mesma noite. E de repente aquele homem, rei Dário, o Medo, assume a Babilônia com quantos anos? 62 anos. Está vendo como os velhos ainda é um fruto? Né? E aqui, gente boa, a gente termina a minha rápida cronologia aqui da vida de Daniel no capítulo, até o capítulo 6, quando Daniel vai para a cova dos leões. Sabe quantos anos ele tinha? 90 anos, sendo provado na fé. E ali o rei já é um outro rei, esse próprio rei Dário, né? Criaram outra estátua, esse cara gostava de criar estátua. E Daniel não se encurva. E Deus livra ele da boca dos leões. Então o que eu quero dizer aqui para você, nessa noite, que você pode ser um homem ou uma mulher bem-sucedido em qualquer fase da vida, desde que você seja obstinado, determinado a obedecer a Deus. Deus vai te tornar próspero. Sabe quando foi que até os 37 anos, eu disse para Deus que eu vivia do meu jeito. Eu ganhava dinheiro, eu trabalhava, só queria pensar nisso. Depois o Senhor começou a desconstruir aquilo. E foi o tempo que eu fui ganhando maturidade. Fui envelhecendo. Eu disse, Senhor, no segundo tempo é do teu jeito. E é isso que eu quero fazer. Eu quero terminar assim como Daniel. Obedecendo até o final. Dando fruto. Sendo fiel ao Senhor. Uma vida de sucesso. Uma vida que agrada a Deus. Então guarde isso que eu vou te dizer agora, que é a última frase que eu vou falar. Escreva. Ensine. Produza alguma coisa. Lute. Eu conheci uma senhora que me procurou para aconselhamento bíblico de 75 anos. E ela estava até relativamente bem de saúde pela idade. Ela disse, pastor, eu estou vendendo produtos veganos, produtos saudáveis, vamos dizer assim. Eu até encomendei um pão dela, que eu quero provar. Que maravilha aquela senhora. Fazendo negócio com 70 e poucos anos. E você? O que você está fazendo da sua vida? Se Deus está te dando vida longa, é porque Ele tem propósito com você. Amém? Estão ligados? Então guarde isso no seu coração. E eu quero convidar aqui agora o nosso querido Dr. Anderson. Dr. Anderson, por favor. Bom, para quem não sabe, o Dr. Anderson é médico, formado na Universidade Estadual do Amazonas, especialista em cirurgia cardiovascular, no Hospital Beneficente Portuguesa, São Paulo. Aperfeiçoamento em cirurgia endovascular na Santa Casa de São Paulo e professor de medicina da Universidade Federal do Amazonas. O Dr. Anderson, ele, de um certo modo, ele é meu médico oficial, porque ele me ajudou a estar vivo ainda, depois da minha Covid, não foi, doutor Anderson? E eu vou falar aqui para vocês, sem medo de errar, esse cara é uma fera na cirurgia. Vamos orar por ele? Estenda a sua mão aqui.
Senhor, nós abençoamos o teu servo. Pedimos que o Senhor nos dê toda a sabedoria, que o Senhor nos dê autoridade para responder às perguntas que foram elaboradas, que serão feitas, e que tudo isso, meu Pai, seja por louvor da tua glória. Usa-nos nessa noite, Senhor, que seja o Senhor engrandecido. Ah, Deus, diz para cada um de nós aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas nesse tempo que nós temos e no tempo que nos resta. E que tudo isso seja para o louvor da tua glória. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, pode aplaudir. Pode sentar, doutor Anderson. O doutor Anderson vai dar uma palavra inicial e depois nós vamos bater um papo com algumas perguntas. Boa noite, agora. Paz e bênção, irmãos. Eu estou acostumado a dar palestras em congressos, né, nacionais e internacionais, mas é a primeira vez aqui entre irmãos tão amados, tão queridos. Né? Normalmente a gente vai começar uma palestra em congresso, a gente dá o tema, se apresenta. Né? Então, o tema escolhido aqui pelos amigos de fé é saúde e sexualidade. Né? Meu nome é Anderson Terrazas, né? O pastor Rubem deu um mini currículo aí, mas ele esqueceu de uma coisa. Para essa palestra, o principal é que eu sou cristão e servo do Senhor. Né? E congrego nessa igreja com muito orgulho, né? E tenho muito amor por vocês. Né? Segundo, eu não sou especialista no assunto, tá? Então, eu não sou urologista, não sou ginecologista, não sou geriatra, tá? Sou médico e vou procurar responder todas as perguntas da melhor maneira possível. Pode ter alguma pergunta que eu não saiba responder e eu não vou deixar de responder, né? Eu posso responder a posteriori. Então, isso aqui não vai ser uma palestra, não vai ser uma coisa aprofundada tecnicamente. Eu acho que é uma oportunidade de a gente interagir, né? Eu com vocês e vocês entre vocês mesmos também. Porque às vezes surge uma dúvida, se eu não souber, alguém pode ter uma experiência que possa acrescentar. E eu vou dar um testemunho aqui, o pastor Rubem me surpreendeu, mas acho que porque ele ama tanto estar aqui à frente desse ministério, que ele se dedica a cada tema que ele vai apresentar para vocês. Então, ele tem estudado o assunto, já está quase um especialista, viu, pastor Rubem? Né? Mandou bastante material, dicas, então eu vejo interesse. Esse interesse eu vejo que talvez seja o que o senhor percebe das reuniões que tem. O Amigos de Fé já tem quantos anos? 17. 17 anos. Então, quando você tem um ministério, né, tão longevo como esse, você acaba tendo a experiência da vida de muitas pessoas e você sabe, né, quais são as dúvidas, quais são as preocupações e necessidades. Assim como a gente no Ministério da Família também, Átila, a gente tem aprendido a discutir e fazer dinâmicas e isso tem enriquecido muito. Segundo, eu tenho aprendido muito com as coisas que eu tenho lido para a gente poder responder. A gente começou com um podcast, né, que foi sensacional. Quem ainda não viu, acho que está no YouTube, né? Está no YouTube, pode rever. Infelizmente foi curto, porque a gente precisava, né, de ter vários assuntos igualmente importantes. Eu acho que por isso, acho que logo na sequência o pastor Rubens quis complementar, tá certo? Então, a questão principal aqui é a gente desmistificar qualquer coisa que possa ter de negativo quanto ao envelhecimento. Eu não vejo nada de negativo. Se você perguntar para uma criança de 10 anos até quantos anos ela quer viver, todos vão responder muitos anos. Ninguém quer morrer antes. Todo mundo quer chegar até a melhor idade e viver bem o máximo possível. É isso que a gente, né, deseja. Né? Ninguém quer morrer. Né? Talvez se fosse perguntar para cada cristão aqui, todo mundo gostaria de ser arrebatado, né, pastor Divino? Né? Né? Então, assim, pensar do coração, né? A gente tem esses medos, essas angústias, né? E isso permeia o nosso ser. Foi assim que Deus não nos criou, mas quando o pecado entrou no mundo, acabou que a gente, essa questão do medo, ela veio junto. Né? Então,
o que a gente vai tentar fazer aqui é tirar esses medos e dar palavras de afirmação para que nós todos, e eu também, a gente possa sair edificado de uma maneira mais positiva em relação à nossa vida e ao nosso futuro, tá? Não tem fórmula, não tem segredo, é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Tecnicamente, quando você vai pesquisar, tem milhões de palestras de sentidos diferentes. Nesse mundo, as pessoas elas pensam diferente. Tem muitas pessoas que priorizam a questão física e até as coisas do mundo quando você vai ler conteúdos na internet a respeito disso. Dito aquele vídeo que é muito né, esclarecedor, mas que expõe muitas coisas que são costumes do mundo que talvez não permeiam o pensamento do cristão, do casal cristão, né, daquelas pessoas que acreditam na família e que Deus está no centro de tudo. Então, se eu quero deixar uma mensagem aqui, talvez a gente visualizar essa questão de saúde e sexualidade, botando um pouquinho pela lupa do que Deus quer que a gente faça. E aí eu vou pedir apoio dos pastores também, que façam intervenção durante as discussões, as perguntas e complementem, né, porque são profundos conhecedores da palavra de Deus, coisas que eu ainda estou desenvolvendo, tá? Então, irmãos, assim, tem gente muito longe, quem quiser vir mais para perto, vem, que eu gostaria realmente que fosse não uma palestra, mas uma conversa, uma roda de conversa, tá? Eu vou dar alguns dados para vocês iniciais, assim, para a gente ver qual é a realidade no mundo. Hoje, né, eu baixei um estudo do Ministério da Saúde da Índia, que é um dos países que mais cresce no mundo e hoje tem a maior população do mundo. Então, lógico, a população deles ainda não tem a expectativa de vida que a gente tem, que está em torno de 76 anos, a expectativa de vida do brasileiro. Do francês chega a 84, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Hoje, na minha prática clínica, pastor, é comum eu ter pacientes de 90 anos, 92, 94. Já tive pacientes de mais de 100 anos, até pacientes que eu operei O pai com essas idades. da irmã Betel, né? Sim. Ele jovem lá, Sim. 93, né? 93. Pois é, e essas pessoas, eles nos dão lições de vida, de vontade de viver magníficas. Né? Então, mesmo nessa octogenários, centenários, ali com vontade, enfrentando às vezes uma cirurgia do coração, mesmo que seja por cateterismo, né? É uma cirurgia no coração, e eles estão lá, não, doutor, eu quero viver, eu quero, né, aproveitar mais minha família, eu quero passear, quero conhecer tal lugar. Então, a gente tem muito aprendizado com vocês. E não é à toa que os grandes produtores de conteúdo, seja né, na nossa Bíblia ou no mundo, são pessoas que têm mais conhecimento e experiência. Isso é natural. Né? Normalmente, os criadores mais jovens acabam sendo mais pontuais e imediatistas e têm conhecimentos não tão duradouros. Né? Então, uma coisa que a gente vai poder conversar aqui é o valor do conhecimento da experiência de vocês, que, por exemplo, a minha geração, a gente ainda sentava no sofá e ouvia os nossos avós falarem, né, os nossos pais falarem, tios, a gente participava dessas conversas da família, e hoje em dia a gente não tem mais. Né? Quem ensina, né, a geração mais nova é a internet, né? É o Google, e daqui a pouco é a inteligência artificial. Daqui a pouco não, já. Né? Então vai ter um computador que as pessoas vão conversar com esse computador daqui a pouco. Né? Não vai precisar nem conversar, vai conversar e ele vai discutir, vai tirar as dúvidas. Então é nisso que a gente está enfrentando. Tá? Então, hoje em dia, nós somos 650... Pessoas acima de 60 anos são 650 milhões na Terra. Em 2050 vão ser 2 bilhões pelas projeções. Né? Então, essas pessoas, né, elas precisam ter um projeto de vida para que elas sejam produtivas, sejam saudáveis e tenham função na sociedade. Porque talvez, por exemplo, países como o Brasil, pelo nosso histórico político, de como se desenvolveu, a gente tem muito daquele costume do assistencialismo do Estado, né, de querer se aposentar cedo demais, às vezes, né?
Então, isso às vezes é ligado a gente vai discutir, ligado à perda de produtividade ou perda de importância na sociedade, que são coisas, né, fundamentais para um envelhecimento saudável, né? Então, como tornar essas pessoas, lógico, você não precisa, né, passar sua vida trabalhando e nem deve, mas você pode mudar de função, você pode produzir outras coisas, tipos de coisa, escrever um livro, fazer uma obra, dar aula, pode fazer trabalho ministerial, tem tanta coisa para fazer, né, que eu acho que ninguém deveria se aposentar nunca, só mudar de função, porque isso é importante para a saúde. Então, essa questão psicológica, ela é fundamental quando a gente vai ficando, né, avançando a idade, porque às vezes essa transição não é bem feita, né? A gente vê muitas pessoas, né, de alto desempenho no seu trabalho e que uma hora, de repente, né, por uma questão ou outra, se aposentam e não sabe o que fazer na vida mais. E talvez isso influencia na autoestima daquela pessoa e isso pode levar a um último texto de vida mais complicado. Então, a questão psicológica. A questão física. Tudo que a gente fez durante a vida é que nem um banco. Se você não depositar e não guardar, né, pastor, o senhor que é craque nisso aí, o senhor não vai ter que sacar no futuro. Então, realmente, por isso que a importância do desenvolvimento de hábitos saudáveis e do esporte desde a infância, adolescência, fase adulta, porque isso, durante a formação do corpo, né, quanto mais ele é estimulado e mais ele é nutrido de forma correta, mais ele vai ter um ganho perene. Tá? Então, você vê, às vezes, pessoas que conseguem desenvolver atividade física de maior impacto, né, 60, 70 anos, 80 anos, normalmente são pessoas que já praticavam atividade física durante a vida, tiveram uma rotina. Então, a gente tem que começar o cuidado da nossa vida na última fase, no começo, né? Tanto na parte de exercício físico, alimentação, né, e interação social. Então, esse é só um preâmbulo, a gente tem algumas perguntas que já estão pré-formadas e depois a gente vai fazendo o que surgir, tá bom? Ok, na verdade nós não conseguimos avançar tanto lá no podcast e algumas perguntas nós vamos trazer de volta para cá, para que vocês tenham noção do que seria, especialmente a parte de sexualidade, né? Inclusive tem alguns ali, cadê, Átila? Trouxe os produtos? Trouxe. Parte de sexualidade. Estou brincando. Gente, vamos falar sobre saúde do homem. Vamos começar aqui? Sobre saúde do homem. A pergunta é o seguinte, doutor Anderson, nós homens costumamos ir pouco ao médico, né? Essa questão aí de saúde, bem-estar, muitos dos homens negligenciam, não se preocupam com isso. E isso faz com que os homens tenham uma expectativa de vida menor, as mulheres estão vivendo mais, não é? E realmente eu busquei um pouco de informação e, segundo o último levantamento do Centro de Referência de Saúde do Homem, 60% dos pacientes já chegam ao hospital com quadro de doença avançada. As 3 principais causas de óbito de homem: problemas cardíacos, problema de coração, câncer de próstata e câncer de pele. Diante desse quadro, quais os conselhos o senhor daria para essa macharada viver mais, incluindo eu? A gente é fogo, né, nós homens, né? A gente é um bando de cabeça dura, né? Tem medo de saber a verdade, né? Não vou no médico porque senão vou descobrir alguma coisa. Rapaz, se tiver alguma coisa e não descobrir, aí que é o problema, né? Então, passa muito por isso. Isso é simples, isso a gente sabe, é de notório saber. A gente é assim, né? Lógico que existem exceções. Eu vejo, né, meus pacientes que são mais dedicados e tudo. Então, a importância de se fazer o check-up, como é falado, né, para que você descubra, anteveja, talvez fatores de risco que vão gerar essas doenças mais graves no futuro, né, e vão causar um problema que pode levar, infelizmente, à morte ou então te deixar com uma sequela que vai te prejudicar pelo resto da sua vida.
Então, assim, a saúde em geral, hoje em dia, a gente já tem alguns protocolos de cuidados da saúde da mulher, da saúde do homem. Isso está nas políticas públicas de saúde. Isso não está só no setor privado. Então, tem alguns exames que são obrigatórios, algumas frequências. Mas, assim, quando que eu acho que o homem e a mulher devem procurar o médico de maneira anual, pelo menos, né? Não precisa ser um médico especialista, mas se tiver alguma coisa específica, pode ser um clínico geral, né? Dependendo da idade ali, acima dos 65 anos, 60 anos, pode ser um geriatra. Mas que procure algum médico para fazer ou começar a fazer um check-up, um exame de sangue, né? Um raio-x de tórax, um exame de urina. Os exames cardiológicos eu recomendo, né, que a partir dos 40 anos já se faça primeiro check-up. E se realmente não tiver nenhum fator de risco, isso pode ser feito de 2 em 2 anos até os 50 anos e depois anualmente. Mas se infelizmente já tiver algum fator de risco da pessoa ou familiar, aí sim já de ano em ano. Né? E como que é o check-up cardiovascular? Coisa simples, é exame de sangue completo, exame de urina, raio-x de tórax, aquele eletrocardiograma, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. A gente consegue ver lá dentro do coração as válvulas, como o coração está batendo, o tamanho das paredes do coração. A gente faz o teste da esteira, né? Ver como o coração se comporta durante o esforço físico, que a maioria dos pacientes chegam lá, não sinto nada. Não sinto nada, doutor. Tá tudo bem. Homem é sempre assim. É bom quando a mulher vai junto. Quando a mulher vai junto, pronto. Inclusive, doutor, só abrindo aqui um parênteses, nós tivemos um caso aqui na igreja, vários, mas um dos casos que mais me assustou foi o do pastor Cabete. Pastor Moisés Cabete, apesar de ter aquela carinha de novo, não é tão novo, né? Acho que nós que somos novos, né? E o pastor Cabete, vou usar uma expressão aí da mecânica, estava meio engatilhado. E ele não sabia, foi exatamente o exame que detectou, e eu não sei quem é o nome do médico, mas ele me contou, ele viu uma coisa estranha no exame e disse, precisamos investigar isso. E o pastor Cabete estava na linha de alto risco, né? Sim. Legal. Olha, como o senhor, a sua especialidade é realmente a área cardíaca, eu queria saber do senhor o seguinte, nós precisamos saber quais os sintomas básicos de um AVC ou um ataque cardíaco. A gente tem ouvido muito sobre isso. E se isso acontecer, como socorrer? Eu lembro de outro pastor que passou por isso, que é conhecido, nosso amigo nosso, o pastor Miguel. Ficou quantos minutos? 6, 7 minutos morto, né? Sem sinais vitais. E aí, qual seria então esses sintomas, tanto de AVC como de ataque cardíaco? E se acontecer na prática, o que a gente pode fazer para socorrer? Então, obrigado pela pergunta. Continuando, né? A gente estava falando dessa procura. O pastor Miguel, por exemplo, né? E eu só estou citando o nome dele porque ele é um testemunho do milagre de Deus. Verdade. Não era para ele estar vivo, né? Mas ele era ele era meu paciente. Ele acompanhava, fazia check-up igual você faz comigo. E pandemia, tudo deu aquela sumida, aquela relaxada. Eu só vim. Ele só voltou comigo depois desse evento. Então, o que aconteceu com o pastor Miguel, que foi o infarto do miocárdio com a parada cardíaca, tem 60% de mortalidade. Né? Isso antes de chegar no hospital. Então, realmente, Deus segurou, ele não teve a parada antes de estar no hospital. Ele chegou a entrar no hospital e lá progrediu, entendeu? E, graças a Deus, conseguiu ser assistido de pronto e ser feito tudo que fosse necessário para que Deus ressuscitou ele e depois ele foi para o cateterismo e desobstruiu a artéria que estava entupida. E hoje a gente lida com as sequelas e ele tem tanta fé que... Ele teve sequelas. Teve sequelas no coração, mas que não interferem mais na vida dele. Com os tratamentos com remédio, com tudo, ele voltou e ele tem... Né, a gente vê no pastor a vontade de viver, né, a vontade de estar ali, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Agora, né? Doutor, vou lhe interromper aí, propositadamente. Se o senhor pudesse fazer um
uma ré na vida do pastor Miguel. O que é que o senhor faria para ele evitar isso? O que é que você acha que ele poderia ter feito para evitar que chegasse? Acho que o que faltou é o acompanhamento contínuo, como eu falei, né? Porque ele tinha fatores de risco e a perda de 2 anos de acompanhamento foi o suficiente para ter aquilo. Né? Porque os exames que a gente faz, eles têm, esses exames que eu citei são menos invasivos e tem os exames mais invasivos. A gente não lança mão de exames mais invasivos para todos os pacientes. Né? Normalmente a gente identifica sinais nesses exames menos invasivos, fator de risco, e se o paciente tem algum sintoma, para depois fazer, né, por causa de risco-benefício, entendeu, pastor? Mas assim, termos de reconhecer quando uma pessoa está tendo um evento, né, catastrófico desse, eu vou dar uma básica, assim, muita gente vai no consultório com dor no peito, certo? Né? Dor no peito, palpitação, falta de ar, talvez sejam as 3 principais causas de ida ao cardiologista. A dor no peito não é qualquer dor no peito. Né? A gente pode ter dor no peito por diversos... Imagina, você tem o músculo, tem os ossos, as articulações, tem os pulmões, tem o esôfago e tem o coração. Tudo aqui no tórax. Então, qualquer tipo de acometimento dessas regiões podem, né, dar dor no peito. Mas a dor no peito mais típica, que é o que eu vou passar para vocês terem em mente, é uma dor em aperto, né? Normalmente o paciente faz esse sinal aqui, ó, né? Porque realmente parece que tem um elefante pisando no peito dele, quando é um infarto real. Que pode irradiar, ou seja, ele pode vir para a mandíbula, para o pescoço e para o braço esquerdo. Né? Essa dor pode vir nessas regiões, a gente chama de irradiação. Normalmente, na angina, isso não dura mais do que 5 minutos. No infarto, pode passar de 5 minutos, ali até 15, mas normalmente a pessoa já vai para o pronto-socorro. Né? E pode vir com mal-estar, sudorese que a pessoa suar muito, falta de ar. Então, assim, se você tem uma pessoa realmente que tem essa dor típica, ela precisa ser levada imediatamente ao pronto-socorro. E do AVC, infelizmente, são sinais neurológicos, né? A pessoa pode parar de falar, ela pode entortar uma região do rosto, né? Parar de movimentar um dos membros. Né? A gente tem treinamentos específicos para isso aí, né? Mas você tem alguma alteração das funções neurológicas, principalmente motora e às vezes de fala, e às vezes, algumas vezes de visão também, são sinais que podem ter um AVC. E é importante identificar e procurar de pronto o médico, porque muitos dos tratamentos são tempo dependente. Tá? Então, se a pessoa chegar no médico e tiver o diagnóstico no momento precoce, ela pode ser tratada e não ficar com sequela nenhuma daquilo. Importante, né? Legal. Então, agora eu quero falar sobre mulheres. A pergunta, doutor Anderson, tem a ver com essa questão da menopausa. Né? Lembrando que menopausa não é uma doença. Né? É uma fase que toda mulher vai passar. E quanto melhor se preparar para isso, melhor vai passar pela fase. Mas a pergunta é o seguinte, em relação aos problemas cardíacos ligados à menopausa, visto que é comum nessa fase da vida mulheres ocorrer a variação da pressão arterial. Minha esposa tem isso, você sabe? Quais riscos em relação a infarto, AVC, e há algum tipo de cuidado e prevenção quando vem essa vamos dizer assim, desajuste na pressão arterial, alta, baixa, né? O que o senhor diria sobre isso? Quando eu vejo essa questão da saúde da mulher, eu vejo que Deus criou um turbo, né, que são os hormônios femininos. O estrogênio, principalmente, mas também a progesterona. Eles são protetores grandiosos da mulher. Né? A gente tem estudos com estrogênio para tratar diversas doenças inflamatórias, doenças crônicas. Né? Então, Deus deu isso para as mulheres porque sabia que elas seriam mães e teriam que ter forças de super-heroínas. Porque o trabalho de vocês é 24 horas. Nós homens, a gente acha que a gente trabalha demais. Eu acho que a gente trabalha demais, a gente se cansa, se esforça, e às vezes
a gente entra em conflito dentro de casa por causa dessas coisas. Mas a mulher realmente, ela é a que carrega o maior peso, eu acredito. Principalmente quem forma uma família e é mãe, né? E todas vocês que são mães aqui, vocês sabem por tudo que vocês passam. E eu tenho o testemunho da minha esposa, eu vejo o que ela faz. E por isso mesmo eu faço todo o esforço para que ela não faça dupla jornada. Não que ela não trabalhe 24 horas, mas a gente combinou, numa fase do crescimento das minhas filhas, ela cuida de tudo que é relacionado à nossa família. E isso é um trabalho gigantesco. É muito mais do que eu faço. Sem dúvida. Tá? Então, quando a mulher Deus deu para cada um número de óvulos, né? E programou por um período que vocês já sabem, né? Da ovulação, e isso uma hora acaba, né? É um número limitado, né? As mulheres já vêm com o número de óvulos já desde do nascimento ali, ele desenvolve, e aquilo acaba, e quando acaba essa função, né, de fertilidade da mulher, realmente os hormônios vão diminuindo, né? E a proteção e o turbo também vem. Só que aí que está a importância. É procurar especialistas na área, seu ginecologista, para que isso seja dosado, seja feito, alguns casos, reposição hormonal, alguns casos através de alimentação direcionada, cuidados com a atividade física, para que se mantenha a proteção. É muito comum a gente ver, antes da menopausa, comparar homem e mulher, o homem tem muito mais doença e morre muito mais cedo. Mas depois da menopausa, as coisas viram e isso tende a equilibrar. Então, a importância dessa transição da mulher, né, para ter essa atenção de ter um acompanhamento mais de perto com o seu médico ginecologista, que é para que se faça de uma maneira menos prejudicial ou não tenha prejuízo nenhum, né? E a vantagem, né, que a mulher é muito mais inteligente emocionalmente e procura, né, os médicos com mais frequência realmente, né? E por isso tem uma vida mais longeva, isso é verdade. É impressionante como, de fato, homens, as mulheres se cuidam mais. E se elas estão vivendo mais, é por conta dessa preocupação. Nós precisamos despertar para isso, para que a gente também alcance mais anos de vida. Inclusive, falando sobre vida e falando também sobre morte, saiu uma matéria na BBC Brasil de um casal que, por questões de saúde, e eu vou até acrescentar aqui de solidão, talvez, eles resolveram dar fim à vida. Nos Países Baixos, é autorizado uma espécie de sacrifício humano. Eu vou exagerar aqui, tá? É uma eutanásia, né? Como se você lembra quando um animal não está bem, um cachorro, um boi, uma vaca, eles dão lá uma injeção para sacrificar o animal. Então, imagina isso com o ser humano. E eu não sei se você está com... Você pode colocar aí, por favor? E eu queria saber qual a sua opinião sobre doses anteciparem sua morte, porque se esse mal pega, sua morte, antecipar sua morte em meio ao sofrimento, tidos como sofrimentos insuperáveis. E é correto, na sua opinião, como médico, decidir tirar a vida? O que o senhor pensa disso? Assim, a eutanásia é uma coisa que é defendida como outras atrocidades do mundo e cada vez mais, né? Porque o inimigo está aí para fazer isso, né? Tá aí para destruir a família, nos destruir. Então vem mais uma coisa entre como pedofilia, como a questão de gênero, e a eutanásia é uma das bandeiras que as pessoas fazem, né? A gente já sofre tanto com suicídio de adolescentes, né? E até de crianças, né, pastor? Principalmente essas crianças que são mal orientadas. A gente vê um crescimento muito grande de suicídio e pós transformação de gênero, né? E agora, esse é um exemplo de falência total de acolhimento, comunicação, talvez da família e da sociedade que envolve esse casal, né?
achar que envelhecer é uma dor é uma visão totalmente errada, totalmente equivocada. E assim, ver um caso desse é tão triste, né? Chegar até o ponto o inimigo enganar esse casal, né? E botar na cabeça deles do que está acontecendo, que é uma bênção de Deus, eles acharem que totalmente ao contrário, que envelhecer é uma maldição a esse ponto de tirar a vida. Então, pega esse exemplo aqui, ó, vocês têm que ser totalmente ao contrário disso. Isso aqui é uma abominação, infelizmente. Esses dois irmãos, né, caíram no engano. Envelhecer é uma bênção, né? É uma bênção, das maiores bênçãos que Deus pode nos dar, né? E a qualidade que a gente vai envelhecer depende da gente. É o recado e é o que a gente está conversando hoje aqui. Legal. Um ponto aí que eu vou até pedir a participação aqui do pastor Newton. E aí, sobre isso, o que Deus diria sobre isso? Será que Deus Você pode dar uma forcinha para mim e se mate? O que é que o senhor entende sobre isso, pastor Newton? Eu vou abrir aqui para os pastores participarem objetivamente. Eu acredito que uma atitude como essa reflete o contrário daquilo que na sua palavra, pastor Rubem, você trouxe, a reflexão sobre viver pautado em um propósito. Quando o homem ele não conhece o seu propósito que Deus lhe deu, ele está mais suscetível realmente a desistir da vida. E isso independe da idade, na verdade. Principalmente hoje, que a população mundial está sendo engolida por esse sentimento de desistência de viver, por problemas psicológicos, emocionais, de relacionamento. Então, isso reflete muito essa fundamentação contrária, no caso, né? A falta de propósito espiritual pode levar a isso. Alguns até dizem assim, poxa, mas o apóstolo Paulo disse que preferia morrer, né, do que... Mas ali é uma percepção completamente diferente, porque, na verdade, ele está dizendo assim, o morrer é lucro na perspectiva de quem cumpriu o propósito. E tinha a ver com uma experiência, né? Ele teve até no terceiro céu e não queria voltar mais de lá. Combati o bom combate, guardei a fé. Né? Então, essa perspectiva demonstra assim, poxa vida, eu cumpri o meu propósito aqui na Terra. Eu estou preparado, né? E obviamente estamos falando de alguém com muita idade e ali já consciente de que seria martirizado, né? Ele diz assim, eu estou consciente de que eu cumpri o meu propósito, então eu estou preparado para me encontrar com o Senhor. É uma perspectiva completamente diferente do que desistir de viver. Então, nós tivemos duas experiências mundiais recentes de pastores. Um foi o Timothy Keller, né? E ele realmente se preparou e ele disse para a esposa, o Senhor vai me levar e eu não vejo a hora de ir. E o outro foi o Billy Graham, né, também, que teve essa experiência de que havia concluído o seu propósito. Né? Gente, doutor Anderson, aqui é até uma experiência pastoral. A gente acaba lidando com os bastidores da vida de algumas pessoas. E a gente também, às vezes, é abalado com isso. E eu sempre digo para mim mesmo que quando eu não tiver mais, em algum momento que eu estou desanimado, que eu estou a ponto de desistir, sabe no que eu foco? No propósito. Eu já vim para cá várias vezes, preparado para pregar, mas eu não estava em mim. Até que eu não estava em mim. E às vezes eu ia ali no banheiro e dizia, Senhor, me toma, eu preciso de ti. Eu estou aqui pelo propósito, não é pela minha vontade, não é porque eu estou afim. E é impressionante que são os momentos que parece que Deus mais nos usa, porque Ele diz, você agora está mesmo vendo o que é o sentido da sua vida, você tem que seguir. Não é? Então, depois, se quiserem, acessem essa matéria, é bem interessante, é bem reflexiva, né? Esse conteúdo aí. E agora eu quero falar sobre, assim, o nosso corpo, doutor Anderson. Ele tem limitações e a máquina foi criada para produzir de modo que a gente viva a último decreto de Deus há 120 anos. Né, Zeca? A gente briga, mas que bom, né?
chegar lá com saúde. A pergunta é o seguinte: há vitaminas e nutrientes que o nosso corpo não produz ou deixa de produzir, tais como a vitamina A, vitamina D que me salvou na Covid, vitamina E, vitamina K, dentre outros que são indispensáveis para a boa saúde. Quais suas orientações com relação à suplementação? Que a gente vê também que isso virou uma febre, né? Todo mundo se automedicando, é uma caixa de remédio, uma caixona com um monte de caixinha dentro. O que o senhor diz sobre suplementação, doutor Anderson? A gente, assim, primeira coisa, o hábito de vida, a alimentação saudável, ele diminui essa necessidade, né? O problema é que a gente, talvez, principalmente nós mais jovens, a gente tem um hábito alimentar menos saudável do que as pessoas que tinham mais acesso a produtos naturais, tinham mais hábito de comer verduras, vegetais, frutas. Deus criou as coisas na natureza o suficiente para que a gente possa repor, mas talvez muitos de nós, a gente não come isso em quantidade o suficiente para o que o nosso corpo precisa. E algumas dessas vitaminas também necessitam que a gente faça exercício físico e nos exponha ao sol, né? Então Deus fez um mecanismo, né, perfeito, né? Então não basta você comer, você tem que sair, você tem que, né, praticar exercício físico, se expor ao sol que ele criou. Então é uma cadeia em conjunto, né? Não adianta também ouvir palestras como essa, ou no YouTube, no Google, recomendando esse tipo de vitamina, ou aquele tipo, ou colágeno, ou outro tipo de hormônio, sem procurar um médico especialista e dosar essas vitaminas. Porque se você tornar esse aporte de vitamina no seu corpo exagerado, vai causar doença da mesma forma de se tivesse insuficiente, entendeu? Então, o que acontece com muitas pessoas, principalmente os mais jovens, e algumas pessoas estão morrendo por causa disso, por exemplo, aqueles ratos de academia, né, bodybuilders, né, tudo, você vê essas pessoas infartando, é porque fazem shot de testosterona e vitamina de qualquer tipo, e suplemento de todo tipo, sem ter uma ordenação da real necessidade. Então, lógico, se você tem uma deficiência identificada por um médico, você suplementar é super importante, né? E algumas não precisam nem dosar. Na avaliação do médico, pela idade, pelo exame físico que ele faz em você, ele pode te recomendar. Mas não façam isso da cabeça de vocês. Talvez na alimentação, ok, comer mais frutas, vegetais, né, carnes brancas, principalmente o peixe, né, que a gente tem rico aqui na Amazônia. Coisas que são mais difíceis para a gente, que são muito boas, são as amêndoas, as castanhas, né? Tudo que a gente tem pouco acesso, né, na nossa alimentação aqui na nossa região, também são muito importantes, que é a dieta que a gente fala lá do Mediterrânea, né? Que são ricas em alguns produtos como ômega 3, né, que ajudam, né, a proteger o coração, por exemplo. Na verdade, nós sabemos, doutor, que é um desafio hoje a questão alimentícia, né? Extremamente industrializada. Realmente, nós sempre tivemos oportunidade, opte por esses alimentos naturais. E, se puder, tome café sem açúcar. Agora sim, nós falamos sobre suplemento. E o que ocorre? A gente falou de suplemento, mas tem muitas pessoas que estão envelhecendo e hoje, infelizmente, vivem na dependência de remédios controlados. Eu fui num lugar fazer uma visita numa família e eu notei claramente, eu falei da caixinha, que eu vi isso num lugar. Uma caixa desse tamanho assim, mais ou menos, né? E eu vi muito remédio ali. E eu me preocupo, não com o exagero, como o senhor acabou de falar, a automedicação. Então, tomou um remédio, deu certo uma vez, aí compra umas 2 caixas, fica lá de reserva, e o pessoal da farmácia e da indústria adora isso. Então, a pergunta é: a alternativa para viver mais, sem depender tanto do alto consumo de remédios, de medicamentos,
É uma pergunta difícil essa para o senhor. Viu? É difícil, primeiro porque eu sou cirurgião cardiovascular, né? Então eu sou do método, né, invasivo, né, solução técnica. Mas saindo da minha caixa, né, assim, primeiro, segredo para a saúde, né, longeva é você controlar efetivamente as doenças que você infelizmente adquiriu. Primeiro diagnosticá-las e depois controlá-las de maneira adequada. E o controle de toda doença, ele tem o controle não medicamentoso, que é alimentação e exercício físico, e o controle medicamentoso. E isso tem que ser feito de maneira correta. Porque se você tem uma pressão alta, um diabetes, colesterol alto, algumas outras doenças, e você não controla, esse vai acelerando o envelhecimento do seu corpo e vai atingindo aqueles órgãos específicos. Isso pode dar cansaço, mal-estar, pode dar desânimo, pode dar várias coisas que vão influenciar no geral também, não só naquele órgão-alvo. Então, sim, é importante você se medicar corretamente e controlar as doenças que, infelizmente, você adquiriu. Isso é fundamental. Mas aí é importante você ter o acompanhamento regular e fazer a parte não medicamentosa para que você dependa menos dos remédios. Porque realmente os remédios em excesso são deletérios. Tem um paciente que toma 18 medicações. Tem 4 minhas, 5 do neuro, 2 do geriatra e tal. E aí fica impossível. A pessoa come remédio, nem se alimenta, né? Os geriatras, os amigos meus, eles falam muito disso, que eles têm combatido muito esse excesso de remédio. Então eles procuram ver, analisar, através dos exames, né, qual é a real necessidade de cada remédio daquele e procura retirar sempre que possível. Tá? Então, se a gente controla as nossas doenças direitinho, faz as duas partes, a gente vai depender menos de remédio. E a gente vai ter uma saúde melhor também por causa disso. Agora, eu vou falar de um tema aqui, preste muita atenção, sobre sexualidade. Ok? Doutor Anderson, na sua opinião profissional, para casados, há influências negativas sobre a prática sexual acima dos 60 anos? Ou seja, o cara pode se dar mal depois dos 60 anos, por prática sexual, qual a sua orientação? E eu pergunto isso porque eu vejo um desestímulo, né, como se a pessoa não funcionasse mais nesse aspecto também. Me fale um pouco sobre isso. Aí, sexualidade por volta dos 60, pode levantar a mão aí, os candidatos. Agora a gente vai para a parte polêmica, fica até nervoso, né? Principalmente que eu sou um cara muito reservado, né, nessa parte, mas... Sim, vou falar como médico, assim, lógico que não, né? Não existe isso, né? O relacionamento em casal dentro de uma família abençoada por Deus, ele tem que ser mantido, né, até que a morte o separe, né? Isso aí é claro. Lógico que tem maneiras saudáveis de fazer tudo, não só na terceira idade, mas durante toda a sua vida. Então, é muito importante que, primeiro, a gente tenha compromisso com o nosso cônjuge. Não ser egoísta nesse momento, pensar só na gente. E o homem é muito assim. Principalmente depois do advento das medicações que melhoram a circulação pélvica e melhoram, né, o desempenho sexual do homem, o homem se tornou muito egoísta dessa parte, porque ele toma um remédio, né? Ele resolve o problema naquele instante e ele não quer nem saber da esposa dele que está com ele, que não tem esse remédio às vezes, né, para sanar algumas dificuldades e algumas complicações que podem ter durante o relacionamento íntimo. Né? A gente sabe que a perda desses hormônios depois da menopausa, quando a gente, eles fazem transformações também na parte íntima da mulher. Né? E isso tem que ser acompanhado e tratado pelo casal, não só pela mulher. Então, mulheres, procurem ajuda profissional. Tudo que vocês estão sentindo de dificuldade, há tratamento, há como solucionar, e se comuniquem com seus cônjuges, e a gente tem que ouvir o que elas estão falando.
né? A gente tem que ouvir. Muitas vezes elas nos ouvem, elas nos ajudam, nos apoiam, e não é porque a gente não está com problema, ou então a gente resolveu o nosso problema de uma maneira mais simples, que a gente vai esquecer que o fundamental é a gente transmitir amor e alegria para a pessoa que está do nosso lado. Não é para a gente mesmo somente. E lógico que quando há esse amor e esse entendimento, e que se faça as coisas sob entendimento e se torne cada vez mais prazeroso e saudável, só vai trazer benefício. Porque Deus criou essa intimidade e de um jeito tão perfeito que quando se está tendo dessa maneira, libera diversos radicais e estimula diversas partes do organismo através do sistema nervoso que são extremamente benéficos para a nossa saúde. Exatamente. Inclusive, eu sei de um caso olha só, que interessante, de um homem que tinha perdido seu negócio e ele ficou extremamente desanimado. A esposa, com muita sabedoria, aconselhou ele: meu marido, você é um homem de sucesso, você sabe o caminho do sucesso, mas mesmo assim ele não animou. E o conselheiro dele falou para a esposa: você já tentou dar um dia de intimidade com seu marido, um dia especial? E foi interessante isso, porque virou quase científico. Inclusive, o conselheiro era médico. E ela deu tanta atenção sexual para o seu marido, que depois eles contaram, o casal, para o conselheiro médico, que no ato ele segurava ela com tanto carinho, com tanto amor, como se fosse uma criança que estava precisando da proteção dos pais. E foi impressionante que depois daquele dia, como ele reagiu. Isso me chamou muita atenção, isso é literatura, estudo, né? E eu sempre pensei, eu casei com 22 anos, um dia desse. Mas eu creio que nós estamos falando com pessoas de segundo tempo da vida aí, né, que já viveram um pouco. Eu sempre acho que nós precisamos viver dentro dos nossos limites a intimidade sexual dentro da bênção, debaixo da bênção do Senhor, plenamente, até enquanto tivermos vida. E nem sempre vai ser o ato, dependendo das condições físicas e saúde, né? Mas é muito importante que você não fique pensando que não pode mais. Essa alegria o Senhor deu e a gente precisa desfrutar. E agora eu quero abrir aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Antes de eu fazer mais uma pergunta, que quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o doutor, rapidinho levante a mão, que a nossa equipe vai com o microfone até você. Tem alguém? O Jorge vai falar. Corre lá, tem uma irmã aqui. Rapidinho. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. O vilão do problema cardíaco, colesterol. Eu quero que o senhor me diga somente 2 alimentos que são os principais causadores dessa subida absurda que muitos, se nós abrirmos a boca aqui, muitos talvez estejam. Se fizer o exame de sangue agora com colesterol, está alto, doutor. Obrigada. O colesterol tem 2 fatores. Primeiro, infelizmente, tem o fator genético. Algumas pessoas têm, por constituição física, familiar, o colesterol sempre alto, triglicerídeo, o próprio colesterol sempre alto. Mas a grande maioria das pessoas é adquirido por maus hábitos de vida, principalmente alimentar. A população brasileira, eu participei de um estudo quando era acadêmico de medicina, que chama Corações do Brasil. 40% das pessoas tinham colesterol ou triglicerídeo alto. E eles são fatores isolados para ter AVC e infarto, né? Então, realmente, o consumo excessivo de carboidrato, para quem não sabe o que é carboidrato, é pão, macarrão, arroz, farinha. Eu só falei o que a gente gosta, né? Que a gente come todo dia. Tapioca, macaxeira, né? Então, o carboidrato a gente liga muito com açúcar, né? Mas a gente esquece que o produto final do açúcar é o colesterol e o triglicerídeo, né? Além do que a gente já come nas gorduras mesmo, tanto animais como vegetais, tá? Então a gente precisa realmente ficar de olho, né, em carboidrato e alimentos com excesso de gordura. Ou que a gente acrescente gordura, né? A nossa manteiga, pior ainda a margarina, o óleo vegetal na alimentação, né? O azeite até
dentro dos óleos é o mais saudável, azeite virgem mesmo, né? Mas também não pode ser em excesso. Tem gente que não, eu como azeite, eu estou liberado, né? E enche, né? Alimento dia de mundo. Então, realmente a gente vê, quando o paciente vem no consultório, a gente faz exame de sangue, ele está com essa doença chamada dislipidemia, que é o colesterol alto ou triglicérido alto, ou os dois juntos, quando ele realmente muda o hábito de vida, ele consegue controlar. E aquelas pessoas que efetivamente mudaram o tipo de vida e não estão conseguindo controlar porque tem talvez uma questão genética associada, e aí a gente ajuda com medicação. Maravilha. Josafá, uma pergunta. Boa noite. Josafá, doutor, dando continuidade no que o senhor falou, na estilo de vida, né? A pessoa vai no médico, foi constatado que ele tem o triglicerídeo alto, o colesterol alto, é pré-diabetes, ou tem a questão também de pressão. Aí ele é orientado a mudar aí aquele estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, essa situação toda. E a pessoa está tomando remédio para essas situações, para essas doenças. Ele mudando o estilo de vida, atividade física, alimentação, algumas coisas, ele consegue chegar ao ponto de eliminar, excluir esses medicamentos, ou ele vai ser sempre, vai diminuir e ele vai continuar sempre tomando remédio? Boa pergunta. Isso é uma questão importante. Primeiro, infelizmente, quando a gente desenvolve algumas doenças crônicas, elas não são mais, vamos dizer assim, curáveis, mas todas são controláveis. E aí é importante, isso que você falou, o diagnóstico precoce dessas doenças, elas permitem uma solução não medicamentosa, na maioria das vezes. Mas quando isso já está instalado e há muito tempo, fica realmente mais difícil, mas não impossível. Eu tenho alguns pacientes que controlam pressão alta e controlam colesterol e controlam o diabetes sem remédio. Depois de mudar radicalmente seu estilo de vida, depois de 1 ano, 2 anos, elas conseguiram se livrar. Porque você pensa, se você fizer caminhada de 15 minutos, 5 vezes na semana, já tem a capacidade cientificamente comprovada de diminuir 10% da sua pressão arterial, diminuir o seu colesterol e seu açúcar. Se você complementar isso com tirar o saleiro da mesa, diminuir a quantidade de sal da alimentação, modificar a sua dieta, mais 10%. Então, se você está numa taxa até 20% acima do normal, você já conseguiu controlar, com medidas não medicamentosas. Então, sim, não é um atestado de falência, ter uma doença crônica. E nem que você vai tomar realmente remédio a vida toda. Então, se você se dedicar, se você realmente modificar os seus hábitos, você tem, sim, ou, no mínimo, tomar a menor dose possível da medicação, ou a menor quantidade possível, ou até, em alguns casos, realmente controlar aquela doença sem tomar remédio. Legal. E o doutor falou de uma coisa muito importante sobre o sol, de pegar sol. Lá em casa nós temos um casal de Houston. E de vez em quando eu chamo a Sueli e digo, olha só, a Nina foi pegar sol. É impressionante como ela faz. Ela fica numa beirinha, estica as patinhas dela e fica pegando sol. Eu fico aprendendo como os animais conhecem a natureza e nós precisamos também tomar realmente banho de sol. O sol é extremamente benéfico, inclusive em relação à vitamina D. Isso, principal, A vitamina D, ela só é ativada pelo sol, então não adianta você consumir ou suplementar se você não se expõe ao sol. Lógico que nos horários com menos influência de raios ultravioletas, O Regilson vai fazer ali uma pergunta para a gente encerrar. Nós estamos já finalizando o nosso tempo do nosso encontro aqui de hoje. Regilson. Ok. Doutor, voltando um pouquinho aí no assunto que foi tratado anteriormente, é aquela questão que o senhor falou, o homem resolveu o seu problema e muitas vezes ele não... Sexualidade. Isso, na questão da sexualidade. Aí eu pergunto o seguinte, a gente sempre tem visto aí pessoas que exageram nesse sentido
de usar muito essas medicações. Queria que o senhor explicasse aí, né, claro, para que todos nós ficássemos cientes aqui, até que ponto isso causa problema cardíaco, coração, outras coisas mais. Doutor, eu queria pegar uma carona na mesma pergunta para a gente fechar, que é essa questão hormonal. Se tem como dar essa equilibrada e a pessoa não precisar tanto desses suplementos aí. Sim. Eu vou levar um pouquinho de tempo a mais nisso aí. A questão, duas coisas que estão muito em moda hoje em dia. Primeiro, a testosterona. Né? Lógico, principalmente no homem, mas algumas mulheres também, né, têm procurado. A testosterona ela pode ser medida, entendeu? Ela pode ser medida por um simples exame. E aí o seu médico vê se realmente está com um nível baixo, nível normal. Porque se você extrapola o nível normal dessa testosterona, ela vai começar a fazer modificações no seu corpo que vão modificar o músculo do seu coração, vão favorecer o acúmulo de gordura nas artérias e vão favorecer o maior risco de AVC e de infarto. E é por isso que tem muitos jovens morrendo dessas doenças. É grande dica. Né? Porque estão exagerando ou para ter um corpo melhor, ou para né, querer, na cabeça doida dessas pessoas, impressionar, né, o cônjuge, e estão se dopando com isso como se fosse uma droga, né, que a gente tem dessas ilícitas aí. Então, é importante saber, essas suplementações, essas medicações, elas não podem ser feitas de qualquer maneira e nem todo mundo tem necessidade. Às vezes, se você está tendo um problema, né, relacionado a isso, às vezes o tratamento não é a testosterona, não é o vasodilatador, que é o azulzinho, ou a tadalafila. Não é esse o problema. Às vezes você está tendo uma outra questão de saúde, ou psicológica, ou espiritual, que está te afetando, pô. Entendeu? Então o tratamento ele tem que ser direcionado. Então você tem que procurar, né, que nem aquela primeira pergunta do podcast, né, o que é a saúde? A gente falou, né? O MS, né? A mente, o corpo e o espírito. Isso aí é indivisível. Então a gente tem que estar, né, consciente disso tudo para não ficar tentando solucionar problemas e tratar sem orientação, né, e você realmente gerar um prejuízo grande e às vezes irreversível ao seu corpo. Tá? E a gente tem visto isso cada vez mais, porque infelizmente isso está disponível, né, tanto diretamente ou até por médicos mal intencionados, né, que vendem essas questões, talvez, de potencializar a saúde das pessoas. Isso aí existe, né, e estão suplementando. Então, eu vejo pessoas jovens que não têm necessidade nenhuma recebendo testosterona intramuscular, além de usar gel diariamente e tomando remédios que aumentam a circulação pélvica, né, diariamente. Então, isso são remédios que foram inventados para circulação pulmonar e cardíaca. Então, se mexe na circulação da pelve, dos órgãos, né, masculino e feminino, mexe no coração também. Então, isso tem que ter responsabilidade, né, na hora de tomar qualquer atitude na sua saúde. Isso é importante. Gente, muito bom, doutor Anderson. Por mim não terminava, mas precisa terminar. E eu quero agradecer a sua atenção. Eu sei que você é muito ocupado. E obrigado por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento e compartilhar conosco. O doutor Anderson, atende aqui no nosso serviço social da igreja, na quarta-feira, né? Se você quiser conversar com ele, procura a secretaria e tente agendar para que você possa, quem sabe, receber mais instruções, tá bom? Do doutor Anderson. Então, uma salva de palmas. Muito obrigado. E eu espero recebê-lo aqui outras vezes. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos nessa noite aqui, nesse ministério tão maravilhoso, tão abençoador da nossa igreja
e dos homens da nossa igreja. A palavra, o doutor Anderson, as orientações que ele nos deu e os esclarecimentos que, com certeza, se acatarmos em nossos corações, na nossa mente, nós teremos êxito na nossa saúde, na nossa sexualidade. Quero agradecer, Senhor, pela vida, pela família, pela casa do pastor Rubens, Sueli. Senhor, louvado seja o teu nome por esse trabalho que é feito, Senhor, com tanta dedicação, com tanta excelência. Muito obrigado. Que o Senhor continue operando maravilhas nesse lugar, que seja o mês de agosto agora que está entrando, um mês de muita excelência e de muita qualidade aqui no ministério. Assim nós profetizamos e oramos no nome de Jesus. Obrigado pelo alimento que será servido nesse momento, Senhor. Nós consagramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém.